Continuando aí, pessoal. A interpretação, estudos de alternativas e aplicação da política nacional de salários. Isso é importante, como eu disse para vocês, a pesquisa salarial, ela vai me trazer dados tanto regionais como nacionais de cargos e de salários, o que está sendo pago, quais são as práticas que o mercado está tendo dentro do cargo, dentro daquela função específica. O estudo e análise de solicitações de aumentos salariais e promoções, a própria área de cargos e salários vai poder fazer essa solicitação para o financeiro. Olha, financeiro, dentro da nossa política, de quanto em quanto tempo eu posso oferecer um salário diferenciado, um aumento de salário, como que pode ser a minha progressão de salário. Vocês fizeram essa tabelinha, lembram-se disso? Daquela tabelinha? A cada 6 meses, a cada 1 ano, a gente pode ter aí uma progressão de salário. Depois a gente vai ter a classificação dos cargos, montagem e manutenção, isso daí é específico de cada empresa, depende do porte da minha empresa, depende de que tipo de política que eu estou traçando para a minha área de cargos e salários. Eu vou montar essa classificação, eu vou classificar os meus cargos, desde o operacional até os cargos de gestão. O controle do custo, isso tudo demanda custo, como a gente já falou no comecinho, o salário ele demanda custo para a empresa, então eu preciso ter um controle desse custo. Depois a gente tem fornecimento de subsídios para a empresa em processos trabalhistas. Então, quando eu tenho todo o desenho de cargos e salários, eu tenho isso bem escrito, qual que é o aumento que a pessoa tem, as funções, a descrição daquilo que ela faz, tudo, o desempenho dela dentro da empresa, isso vai ajudar com certeza, se a empresa sofrer um processo trabalhista lá na frente, isso vai ajudar. Estudos de alternativas de remuneração para os diversos segmentos de mão de obra. Isso aqui é importante, porque eu posso ter diversas alternativas para a minha política salarial. Como eu disse para vocês, nem sempre só o salário ele é o ideal ou ele é o responsável pela motivação. Uma política de salário que abranja outros tipos de benefícios, elas com certeza vão fazer a diferença para o funcionário. Aqui a gente tem um pequeno desenho dos principais objetivos e funções da administração salarial. Então, como vocês podem ver aqui, ó, em amarelinho, a descrição dos cargos e a avaliação dos cargos e a curva interna dos salários faz parte da hierarquia salarial adequada. Então, se eu tenho uma boa descrição de cargos, a avaliação desses cargos, a avaliação de desempenho e a curva interna dos salários, ou seja, de tanto a tanto que o salário vai, qual é o tempo, quais são as movimentações que existem, promoções internas, tudo aquilo que a gente já tratou, a gente vai ter aí a hierarquia salarial adequada. Depois aqui em verdinho, ó, a gente vai ter a pesquisa salarial externa e uma nova tabela salarial. E isso de tempo em tempo, a área de cargos e salários tem que estar atualizando. Tem que corresponder ao mercado de trabalho, tem que corresponder ao que o mercado está praticando dentro dessa função, dentro desse cargo. Isso daqui vai trazer a operacionalização do sistema e de um todo da área de cargos e salários. O orçamento salarial, qual é o orçamento que eu tenho para compor esses salários. Depois a gente tem a elaboração dos procedimentos, de que forma que esses salários vão ser aplicados. A gente tem os planos de incentivo, ou seja, tempo de casa, as avaliações de desempenho, as premiações, as promoções e o posicionamento do pessoal. Onde que essa função se encaixa, onde que esse cargo se encaixa? É um cargo operacional, é um cargo de gestão, é um cargo de uma liderança direta? Como que a gente vai posicionar esses cargos dentro da empresa? Depois a gente vai ter os aspectos trabalhistas, que eu até coloquei aqui, mas eu vou até pular esse slide, porque a gente trata disso mais lá em legislação, a gente já tratou na verdade, tá? Aí a gente tem as políticas legais que afetam a área, né? Tudo isso influencia na área de cargos e salários, tudo isso influencia na minha política. Os salários nacionais, o salário mínimo vigente no país, as convenções coletivas com os sindicatos. Então, tudo que é acordado com o sindicato, isso vai com certeza influenciar na minha política salarial. É por isso que a administração de cargos e salários tem que estar presente na hora da negociação coletiva. E aí, o sistema de remuneração, né? É composto basicamente por esses elementos. Informações sobre os cargos, então, o que aquele cargo faz, qual é a função daquele cargo, quais são as atribuições para aquele cargo, a estrutura, se é uma estrutura em linha, se é uma estrutura horizontal, se é vertical, a gente já falou sobre isso.
informações sobre o mercado, a pesquisa salarial, a pesquisa do que o mercado tá praticando, a política própria da empresa. Então, eu analiso o que o mercado paga, eu analiso o que o mercado faz e eu faço a minha própria política. A estrutura desse salário, como que esse salário vai evoluir ao tempo, durante o tempo que o funcionário permanecer dentro da empresa e quais serão os procedimentos que a gente vai adotar para que esse funcionário participe dessa política de remuneração. Bom, aqui a gente tem, dentro do sistema de remuneração, algumas informações importantes. Informações sobre cargo, política salarial. Na verdade, isso daqui já está ali no slide anterior. Alguns benefícios também que são importantes dentro desse sistema. Informações sobre os cargos para a área de seleção, treinamento, segurança e medicina do trabalho e administração de pessoal. Por que é importante esses benefícios? Quando eu vou fazer recrutamento, eu preciso saber qual é a descrição daquele cargo, quanto aquele cargo paga, quais são os benefícios. A área de recrutamento e seleção precisa divulgar isso de forma correta. Assim como o treinamento também, saúde e segurança do trabalho. Dá para vocês perceberem que tudo está muito alinhado, tudo está muito unido dentro da empresa, né? Tratamentos uniformes e equitativos. O tratamento ele tem que ser uniformizado para todos. As regras servem para um, tem que servir para todos. A política de remuneração ela tem que ser abrangente para todos, ela tem que ser uniforme. A viabilidade para a implantação de plano de carreira e sucessão, ou seja, tem que ser viável. Quando eu faço a prática do plano de carreira ou do plano de cargos e salários dentro da empresa, eu tenho que fazer uma prática que seja viável. Não adianta eu traçar um plano de carreira onde o funcionário vai entrar hoje como assistente, né, auxiliar de serviços gerais, e daqui 2 anos eu colocar na política salarial que ele pode chegar a ser diretor da empresa. É óbvio que isso pode acontecer, com raríssimos casos pode, mas não deve ser uma política que deve ser implantada. Então, a política que deve ser implantada é uma política viável, aquilo que realmente vai viabilizar, aquilo que realmente o funcionário vai ver isso todos os dias na sua empresa. E aí a gente tem aqui uma facilidade melhor para as chefias ou para as lideranças. Se eu tenho tudo isso descrito, desenhado e publicado, né, os funcionários, a comunicação interna, ela é clara e objetiva, com certeza vai facilitar para as pessoas entenderem isso dentro da empresa e os líderes também vão aplicar isso de forma mais viável.